Então, basicamente, são esses pontos que nós vamos ver aqui durante o nosso bate-papo. Como tem muitas dúvidas que os participantes podem ter, eu gostaria que essas dúvidas fossem, a gente discutisse no final da apresentação, tá? Ok. Para a gente poder, então, pessoal, anota aí, não deixe escapar nada, tá? Que a gente vai voltar a todos os pontos necessários, tá bom? Perfeito. Basicamente, a nossa apresentação são esses 8 pontos, tá? Edgar, você pode passar para o próximo, por favor? Posso, claro. Pode dar mais um clique aí, porque ele está em modo de apresentação. Isso. Então, é o seguinte, basicamente, o decreto, tá? É, 11795, ele foi publicado em julho de 2023 e depois, em 23/11, foi publicado novamente, regulamentando a lei 14.611 de julho de 23, que foi quando o presidente Lula sancionou a lei, tá? Bom, umas coisas importantes. O decreto trata da transparência, igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Ponto importante, que exerçam trabalho de igual valor ou atuam na mesma função. Então, o relatório, ele é para empresas, né, com mais de 100 empregados. Mais um clique aí, Edgar. Mais um. Uma situação importante aqui, ó, é que quando o decreto determina que em seus textos os dados e informações relativas a pessoal e remunerações devem ser anonimizados. Ou seja, vamos respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, não vai aparecer nome, não vai aparecer nada, e não era esse o entendimento do mercado quando se apareceu isso, tá? Uma dúvida que tem acontecido bastante com as empresas é quais empregados a considerar? É só aqueles que são CLT, né? E aí, o Ministério do Trabalho e Emprego soltou lá uma notinha dizendo que não, consideram empregados contrato de trabalho por prazo determinado e indeterminado, estagiários e jovem aprendiz que tem um contrato direto com a empresa, ok? Então, isso é importante. Na contagem de se eu tenho mais que 100 empregados ou não, tem que considerar todas essas situações, ok? Então, em contrato de trabalho por prazo determinado e indeterminado, estagiários e jovem aprendiz que tenham contrato direto com a empresa, ou seja, aparece na minha folha de pagamento. Ponto. Vamos para o próximo, Edgar. Ah, só lembrando um detalhe aqui, Edgar. Quando o decreto aqui em cima, volta um, por favor, Edgar. Quando o Ok. decreto aqui em cima, aqui trata da transparência e igualdade salarial, eu coloquei um negocinho aqui, um lembrete azulzinho, que a gente fala muito do artigo 461 da CLT, ok? Tá? Então, o 461 da CLT, ele trata especificamente desse ponto, tá? Inclusive, depois ele foi pegou mais situações que falam sobre as empresas que têm planos de cargos e salários de carreira e que não há mais necessidade de fazer aquela aprovação junto ao Ministério do Trabalho, junto a sindicatos, né? Essa obrigação deixou de existir. Então, eu posso ter um plano de cargos e salários sem ter mais a obrigação de estar apresentando isso a sindicatos ou ao Ministério do Trabalho e Emprego. Por favor, Edgar, vamos para o próximo agora. Pode dar todos os cliques aí necessários? Opa, voltou um. Tá? Uma outra preocupação, né, que a portaria fala é que as empresas deverão publicar nos seus sítios eletrônicos, nos seus sites, né, o relatório que o Ministério do Trabalho e Emprego vai mandar. Só que você não sabe como é que esse relatório vem. Ninguém sabe.
né? Na live que o Ministério do Trabalho e Emprego fez, ele deu uma leve demonstração que a gente vai passar aqui, tá? Mas a grande preocupação das empresas é como é que eu vou publicar os salários que eu pago aos meus empregados, aos cargos, aos níveis de gerência, aos níveis de comando, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que a minha empresa vai ficar exposta à questão da concorrência de mercado, né? E nessa live que o Ministério do Trabalho e Emprego fez, ele garantiu que não. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas garantir que não vai aparecer nome de empregado, não vai aparecer nada, né, que não é do jeito que o mercado está imaginando. Então, ficou meio garantido que as informações serão sigilosas exatamente para poder respeitar a questão da LGPD, tá? Próximo, Edgar, por favor. Opa, foi aí demais. Aí. Bom, isso. A portaria também do Ministério do Trabalho fala sobre a questão da remuneração, o que compõe a remuneração, que vai ser o salário contratual, 13º, gratificações, horas extras, adicional noturno e as demais situações, tá? Uma coisa que ficou claro é que dentro dos valores que compõem a remuneração, fica excluído os valores pagos a título de participação nos lucros e resultados, tá? Então, esses estão fora, tá? O cálculo da remuneração será pelo valor médio pago no exercício de 2022. Mas por que então não pegar a base de 2023? Porque o Ministério do Trabalho e Emprego entende que ela ainda não está completa, né? Que ainda faltam chegar dados, então não dá para arriscar a pegar as informações de 2023. Então, o que o Ministério do Trabalho e Emprego vai fazer? Vai pegar tudo o que está no E-Social da base de 2022, mais o salário contratual de janeiro de 2023, tá? Então, quando ele fala lá em salário contratual, então ele vai pegar esse salário, o salário contratual de janeiro de 2023. E a remuneração, ele vai pegar de 2022. Só para que vocês entendam da onde que vêm os valores, tá? Já que a raiz não existe mais, né? Ela foi extinta por causa do E-Social, então essa base vem do E-Social. Então, lá no E-Social, né, quando a gente falava do E-Social lá atrás, a gente já sabia, já tinha certeza, né, que o Ministério do Trabalho e Emprego ia utilizar essas informações em algum momento, de alguma forma, ou para fiscalizar, ou para tirar dúvida, ou para saber como é que as empresas estão atuando, na sua questão de legislação trabalhista. Mas, então, fica claro agora que todas as informações, tá, serão buscadas na questão do E-Social. Por favor, Edgar. Bom, e qual é a preocupação das empresas? A questão dos impactos disso, né? Embora exista a menção de que as informações constantes do relatório serão anonimizados, né? A preocupação do mercado, que não é preciso muito esforço para deduzir que essa disposição tem enorme potencial de preocupar as empresas, na medida em que, certamente, haverá situações em que será possível identificar empregados pela mera indicação do seu cargo, sobretudo aqueles cargos de ocupantes de liderança, diretores, gerentes, subintendentes. O que o Ministério do Trabalho e Emprego fala que não vai acontecer isso. E a gente vai ver isso mais para frente, o porquê que eles dão essa garantia para nós de que isso não vai acontecer. Próximo, Edgar, por favor. Bom, sabemos aqui
que o prazo para o preenchimento é até 29/2, né? Então, na verdade, as empresas deverão entrar lá no portal Emprega Brasil, na parte empregador. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, tá? De como é que vocês vão fazer isso, né? Está aqui o link, o caminho, tá? Mas existe aí uma situação que vocês vão ter que fazer antes de começar a responder as perguntinhas. Mas a gente vai ver isso, tem um slide específico mais para frente, que nós vamos falar sobre essa parte. É importante. Edgar, tem alguma. Pergunta para o pessoal, vamos perguntar para o pessoal: tem empresas que já responderam esse relatório? Do nosso pessoal que está participando aí, tem empresas que já responderam o relatório? Podem falar, gente, se vocês quiserem, tá? A Ângela falou que sim, já está respondido. Ângela, teve alguma dificuldade? A Cristiane também. Não, a Cristiane não A respondeu. Doreen ainda não respondeu. É. A Simone já respondeu. Já respondeu. Ok. Sem A Elis falou que dificuldades, né? também que não teve dificuldade, tá? A Stephanie falou que ainda não respondeu. Ok. Só para a gente saber aqui, tá? Como é que nós estamos em relação a isso. Não é difícil, tá? Mas lá quando chegar naquele momento, a gente vai tocar em alguns aspectos importantes. Por favor, Edgar, vamos lá. Bom, e aí eu tenho atendido algumas empresas no mercado e as dúvidas mais frequentes, né, eu busquei e coloquei aqui na nossa apresentação, né, para que a gente pudesse ter uma ideia do que as empresas estão preocupadas. Primeiro ponto, o Ministério do Trabalho e Emprego irá utilizar o nome do cargo ou a classificação brasileira de ocupações para comparar os salários. Então, lá, conforme a regulamentação do Ministério do Trabalho, os dados serão extraídos dos cargos e das CBO já declaradas no E-Social, para verificar a equidade salarial e os critérios remuneratórios e emitir o relatório de transparência salarial. Bom, esse é um ponto que tem gerado algumas dúvidas, porque quando você fala na CBO, a CBO tem uma descrição de cargo meio padrão, que é similar. Então, o que a CBO faz? Ela pega cargos similares, né? Um assistente administrativo é similar a um assistente financeiro, que é similar a um assistente de suprimentos, e por aí vai, né? Então, nós vamos ver mais para frente como é que o Ministério do Trabalho e Emprego vai tratar essas informações, tá? Mas lá no E-Social, tem a tabela S1040, né, onde você pode colocar a descrição de cargo da sua empresa. Eu não sei se as empresas utilizam a tabela, ela tem até 999 caracteres, mas você pode compactar, né, a sua descrição de cargos e colocar no E-Social, né? E isso acaba também dando uma garantia para a empresa, né, de que cargos, mesmo que sejam similares na questão da CBO, têm responsabilidades e atividades diferentes, ok? O cargo ou a CBO é suficiente para comparar salários entre homens e mulheres? Não, né, gente? Claro que não. Pela Lei 14.611, a igualdade salarial entre mulheres e homens é pautada pelos requisitos do artigo 461 da CLT, que inclui, entre outros, função idêntica, produtividade, perfeição e técnica e tudo mais. Eu coloquei aqui até um exemplinho embaixo, né? O assistente de uma empresa pode exercer atividades administrativas, financeiras, jurídicas ou operacionais. Nenhum dos cargos, apesar da nomenclatura assistente, tem função idêntica ou exerce um trabalho com o mesmo valor, né? O cargo por si só não permite fazer uma comparação adequada,
né? O mesmo raciocínio se aplica aos casos em que for utilizado a CBO. Às vezes aplica-se a descrição constante na CBO, que mais se aproxima das atividades realizadas, mas que pode abranger atividades diferentes e desenvolvidas por diferentes cargos, né? Olha, tem uma situação importante aqui. É preciso mencionar que a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 397/02 determinou que a CBO fosse adotada para finalidades específicas, né? Não em Espera só qualquer um previsão minutinho. legal a utilizar a CBO, ok? Então, são situações em que o Ministério do Trabalho e Emprego vai utilizar a CBO e a gente vai ver um pouco mais para frente como é que ele vai utilizar isso, que é através dos grandes grupos da CBO. Por favor, Edgar. O que acontecerá utilizando apenas o nome do cargo ou a CBO para a elaboração do relatório de transparência salarial? Se o Ministério do Trabalho e Emprego vai pegar o cargo e a CBO, o que pode acontecer? Então, provavelmente, serão identificadas diferenças salariais com base em empregados que, na verdade, não são comparáveis. Então, essas distorções poderão ser interpretadas pelas autoridades, né, e de uma certa forma por quem lê depois o relatório, como discriminação de gênero. É importante que, quando a gente fala em discriminação de gênero aqui, gente, o Ministério das Mulheres, na live, e o Ministério do Trabalho e Emprego, focou muito nessa questão da discriminação. Então, o que mais importa para eles, e a gente vai ver isso também lá um pouco mais para frente, é a questão da discriminação de gênero, né? Então, mulheres que fazem o mesmo trabalho que os homens, estão na mesma função, não podem ter salários diferentes. Lógico, vamos respeitar aí algumas situações que podem acontecer, né? Tempo tempo no cargo, produtividade, perfeição técnica e tudo mais. Bom, se forem identificados diferenças salariais com base apenas no cargo ou na CBO, a empresa poderá ser notificada para implementar um plano de ação? Sim, isso pode acontecer, tá? E, na verdade, o que mais preocupa nas empresas é o plano de ação. O que vai receber, o que eles vão receber do Ministério do Trabalho e Emprego e o que o Ministério do Trabalho e Emprego vai pedir como plano de ação, tá? E aí, a questão de implementar um plano de ação, caso for necessário, existe aí algumas regras que deverão ser respeitadas, de acordo, inclusive, lá com a próprio dizer do Ministério do Trabalho e Emprego. Tem umas regrinhas lá na portaria que o Ministério do Trabalho e Emprego soltou a respeito de como fazer essa implementação, né, do plano de ação. Por favor, Edgar. Valdemir, desculpa o meu comentário. Aí entra uma preocupação nossa, né? Que é a questão da participação das entidades sindicais, né? Isso vai virar uma confusão com os sindicatos de trabalhadores, né, cara? Os caras terem muito acesso dentro das empresas, acesso a muita informação, isso sempre preocupa a gente, né? Esse é um Então, ponto aí, isso é um ponto delicado para exatamente, trazer, né? exatamente. Inclusive, na live, a, a pessoa que estava representando o Ministério das Mulheres, a secretária, né, da divisão do Ministério das Mulheres, apontou isso, né, como sendo uma obrigação das entidades sindicais, né, em cobrar as empresas em relação a isso, né? Não é só isso, né, Edgar? Por mais que você tenha, por exemplo, uma estrutura de cargos e salários, onde você tem bem definido nas suas políticas, né, na, nas suas descrições de cargos, na sua tabela salarial, a questão, né, de júnior, pleno, sênior, de 1, 2, 3, Uhum. sempre vai haver uma pulga atrás da orelha de entidade sindical para saber se aquilo, né,
é equalitário, se está bem equalizado, se a política está sendo bem aplicada. Quais são os critérios? Que é isso que o Ministério do Trabalho e Emprego quer saber. Quais são os critérios remuneratórios? Quais são as suas políticas? Né? Que critérios você tem? Né? Então, isso a gente vai conversar um pouco mais para frente, mas sim, é uma preocupação. É uma preocupação porque a gente está abrindo aí, na verdade, essa nova obrigação está abrindo uma porta para os sindicatos, das quais eles não tinham. E que Esse é o agora, ponto. E isso vai vão trazer ter. desdobramento em negociação salarial, né, dentro É, de uma convenção coletiva ou acordo. Quer dizer, tem toda uma série aí de pontos para a gente considerar, mas eu não quero te atrapalhar. não, não, vamos lá, mas a gente vai voltar nesse assunto. Perfeito. Pode ir para frente. Bom, e aqui eu coloquei um case de um cliente meu. O nome é, lógico, é fictício, tá? Mas é um dado real. Ele tem lá uma estrutura de cargos e salários, ele tem a descrição de cargos, tem uma política salarial bem definida, tem a sua tabela, e olha só o que aconteceu com ele. Ele tem um cargo lá, né, que é o analista contábil sênior, que a CBO é 25.2210. Então vamos lá. Vamos começar por aí, pensando uma situação, gente. Você tem um analista contábil, que pode ser júnior, pleno, sênior, você pode ter júnior e pleno, você pode ter os 3 níveis, você pode ter analistas de RH, júnior, pleno e sênior. Você muda o CBO? Essa é a primeira pergunta. O CBO é igual? O CBO é igual. Você não muda o CBO. Apesar das responsabilidades serem iguais, o CBO é o mesmo. Então, quando você manda isso para o E-Social, né, o CBO do analista contábil júnior, ou do pleno, ou do sênior, é o mesmo. Por quê? Porque são atividades semelhantes, né? Existe similaridade disso. Então, e isso vai criar uma certa confusão quando as empresas receberem o relatório, que a gente vai falar sobre isso também um pouco mais à frente. Mas vamos voltar nesse assunto depois, tá? Bom, e aqui tem a descrição sumária da CBO. Isso aqui foi tirado lá da Classificação Brasileira de Ocupações. Legalizar empresas, travar contratos e tudo mais. Bom, aí olha, o que diz a política de remuneração da empresa? As promoções serão elevadas ao grupo salarial superior, iniciando sempre no STEP 2, que é 90% do cargo. Né? 90% da tabela salarial. Após 6 meses no novo cargo, o ocupante passará automaticamente para o STEP 3, que é 100% do cargo, do mesmo grupo salarial. A próxima promoção deverá ocorrer somente após 18 meses e após a última promoção ou quando se alterar o headcount. Bom, essa aqui, olha, está na política dele, ok? Então, nós temos aqui o Pedro, que é um analista contábil sênior. O salário atual do Pedro é 5.800. Ele está no grupo salarial 5 da tabela salarial e ele está no STEP 3, que é 100% do cargo. E a última promoção e tempo no cargo do Pedro foi há 11 meses. Dá mais um clique aí, por favor, Edgar. E aí nós temos a Marta, que também é analista contábil sênior, está com R$ 5.220, também está no grupo salarial 5, ela está no STEP 2, 90% do cargo, e está há 2 meses na função. A primeira preocupação dessa empresa, isso vai poder continuar? A gente já tem a resposta. Não. Não vai mais poder continuar. Então, o que essa empresa, esse meu cliente, vai ter que fazer? Primeiro, ajustar a sua política salarial. Mudar esse conceito, né? E uma vez que você promover, você promoveu, né? Então, esse é um caso em que ele fala assim, ah, não, mas a discriminação aqui é só por 6 meses, é tempo de avaliação.
Então, gente, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de situação. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho e Emprego, ele não entende isso, né? Ele entende que se você promover uma pessoa para um cargo superior, é porque ela já está apta a exercer a função, ok? Então, não tem que ter essa divergência salarial. Coloquei isso aqui porque é interessante que isso foi um ponto bastante discutido na empresa, né? Porque a empresa entendia que ela precisaria pelo menos de um tempo para saber se a profissional se adaptaria, né, à questão do cargo, ok? Obviamente, coincidiu aqui de ser uma mulher, mas poderia ter sido um homem, que a regra seria a mesma, ok? Mas coincidiu de ser uma mulher, e aí a gente aproveitou o ensejo para poder falar, olha, isso aqui não se pode mais acontecer, tá? Então, vai ter essas situações em algumas empresas, né? As empresas podem passar por isso, então as empresas terão que rever a sua política. Aliás, uma recomendação que eu faço para as empresas que têm políticas de remuneração, tá? Que insiram na sua política a questão da discriminação, que não há discriminação entre homens e mulheres para efeito de promoção, ok? Porque isso também vai deixar a empresa, de uma certa forma, com mais garantias. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Vamos supor que o Ministério do Trabalho e Emprego detectou essa situação lá no relatório de transparência salarial. Aí o meu estava assim, olha, por que existe essa diferença? Ah, não, porque nós temos aqui um programa de cargos e salários, nós temos, né, toda uma política. Ah, perfeito. Então, na primeira pergunta que o Ministério do Trabalho e Emprego faz lá no portal, é exatamente essa. A sua empresa possui um plano de cargos e salários de carreira? Gente, é a primeira pergunta que eles fazem. Por que isso? Porque se você falar que sim, se você respondeu sim, nós temos, perfeito. Então eu quero saber qual é a sua política, né? Como funciona a sua tabela, como funcionam as suas regras, são os critérios remuneratórios. É bom a gente ficar bem atento a isso, ok? São os critérios remuneratórios. Então, se o Ministério do Trabalho e Emprego quiser saber de como funciona a sua política, você vai ter que abrir para ele. Como funcionam os seus critérios remuneratórios, você vai ter que abrir para ele, tá? Que é isso que vai garantir a sua tranquilidade. Então, é bom a gente ficar atento nesse aspecto. Vamos lá, para frente, Edgar. Bom, finalmente aqui chegamos na questão da live. Olha só, participou aqui a Rosane, que é a secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, a Paula, que é subsecretária de Estudos e Estatísticas do Ministério do Trabalho, a Luciana Vasconcelos, que é diretora do programa, né, dentro do Ministério do Trabalho, a Dercilete, que é coordenadora geral de fiscalização e promoção do trabalho digno, e o Farley, que é o coordenador de trabalho, emprego e de renda do Ministério do Trabalho. Bom, aquilo que eu falei para vocês, eu assisti, eu participei da live, eu fui uma das pessoas que colocou perguntas lá, que é lógico que elas não responderam, né? Depois eu reassisti de novo, várias vezes, para pegar os pontos importantes. Então, primeiro, dúvidas e pontos apontados pelos participantes das empresas. A CBO desatualizada em relação às necessidades das empresas. Quando a gente fala desse ponto, vamos voltar naquilo que eu acabei de comentar com vocês, que nós temos analistas, nós temos operadores de máquinas, então, em que o CBO é o mesmo, mas o nível de responsabilidade é diferente. Tá? Só que o Ministério do Trabalho, ele não enxerga assim. Ele enxerga que o operador é operador, né? Que existe uma diferença de salário, né? Devido à questão do CBO. Tá? Então, o CBO
vai atender a questão da necessidade da empresa? Não, não atende, gente. Né? A CBO é uma coisa que ela foi criada lá para classificar os cargos, mas, de fato, isso está desde 2002, apesar do Ministério do Trabalho e Emprego falar assim que existe uma equipe dedicada à atualização da CBO, né? Sabe? Que, inclusive, recebe recomendações das empresas para criar novos cargos e novas CBOs. A gente não vê muita, a gente não vê muita, vamos ser um pouco assim, mais cuidadoso, muita vantagem nisso. Tá? Então, multas em caso de divergências apontadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, essa era uma questão que o pessoal colocou bastante. Quais serão as multas, né? Outra coisa, o pouco prazo de entrega do relatório por parte das empresas, que ainda tem muitas dúvidas. Na verdade, o que o pessoal queria era que deixasse esse primeiro semestre, né, para poder se analisar, para poder olhar internamente, para poder verificar todas as situações e responder no segundo semestre. Mas não teve perdão. Né? Empresas com matriz e filiais, o preenchimento será pela matriz? Isso foi uma questão que foi apontada bastante, né? Qual será o entendimento do Ministério do Trabalho e Emprego nos casos de profissionais com o mesmo cargo, mas níveis de responsabilidades diferentes? O que nós acabamos de falar, né? Júnior, pleno e sênior. É o mesmo CBO. Né? E aí, o pessoal perguntou bastante também se o Ministério do Trabalho e Emprego vai disponibilizar no seu site o passo a passo de como preencher e entregar as informações. O Farley, que no dia da live fez a apresentação por parte dele, falou que sim, que eles iam apresentar no site o passo a passo de como preencher, mas até hoje isso não aconteceu. Até um pouco antes de a gente entrar com vocês aqui, eu fui lá verificar, não tem passo a passo nenhum lá, tá, gente? Tá tudo atrasado. Vamos lá. Próximo. Vai dar mais um clique aí, por favor. Bom, e aí pontos importantes apontados pelo Ministério das Mulheres e o Ministério do Trabalho. Que é aquilo que eles falam. A lei trata muito da discriminação não explicada sobre as diferenças entre homens e mulheres, né? E eles enfatizaram bastante isso. Então, se as diferenças têm explicação válida, não são discriminação ou infração. Então, para tudo, gente, para tudo, a empresa tem que ter uma explicação, né? Se for a questão aí de aparecer no relatório. O que a lei quer é eliminar a discriminação não explicada para a remuneração de homens e mulheres. A Dercy, que é a coordenadora geral de fiscalização, falou o seguinte: não haverá multa para as empresas, não haverá punição neste primeiro momento, caso sejam detectadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego divergência entre homens e mulheres que exercem trabalho de igual valor ou atuam na mesma função. Então, vai aparecer o relatório lá, tá? O Ministério do Trabalho vai disponibilizar o relatório para as empresas, porém, se tiver alguma divergência, não vai ter nenhuma punição, e sim orientação de como consertar essa situação. Mas a própria Dercy falou o seguinte: mas haverá multa para as empresas que não entregarem o relatório no prazo estipulado, 29/2. Então, vamos ficar bem atentos a esse detalhe. Né? O Ministério do Trabalho e Emprego, a Paula, né, que é a subsecretária de Estudos e Estatísticas, falou que o Ministério do Trabalho e Emprego entregará para as empresas no mês de março, né, entre os dias 15 e os dias 30, o relatório de transparência salarial. É esse relatório que as empresas deverão divulgar conforme consta na lei. Né? E empresas com matriz de filiais, o preenchimento será por CNPJ. Tá? O que acontece aqui? Qual era muita a dúvida das pessoas? Era o seguinte: eu tenho uma matriz que tem
10 funcionários, eu tenho uma filial que tem 20 funcionários, eu tenho outra filial que tem 30 funcionários, então tá. Juntando tudo dá mais que 100? Dá. Então, mesmo que a sua filial tenha menos que 100, você vai ter que responder. Por quê? Porque são empresas do mesmo grupo econômico, tá? Pertencem ao mesmo grupo econômico. Então, por isso que o preenchimento será por CNPJ. Então, juntando tudo, matriz e filiais, dá mais que 100 empregados? Dá. Então, ok. Então, mesmo que a minha filial tenha somente 30 funcionários, eu vou responder porque eu faço parte de um grupo econômico. Próximo, Edgar, por favor. Bom, o que o Ministério do Trabalho também enfatizou muito não é divulgar o salário de nenhum trabalhador e de nenhum grupo de trabalhadores. Enfatizaram bastante esse detalhe, tá? Será divulgado a diferença entre a remuneração e a proporção de ocupação de homens e mulheres. A gente já vai ver, né, como é que vai ser isso daqui, tá? As informações serão tratadas conforme os grandes grupos da CBO, os 10 grandes grupos ocupacionais, que nós também vamos ver aqui já já. Aí ela fala que a CBO é atualizada constantemente, né? A CBO não é por título, e sim por atividades similares, que é aquilo que a gente já havia comentado, né? O Ministério do Trabalho e do Emprego vai disponibilizar no seu site o passo a passo das empresas de como vão preencher as informações, que também isso não aconteceu. Vamos lá, Edgar. Existe um e-mail aqui, que é, caso a empresa tenha dúvida, pode mandar para lá, tá? Com a sua dúvida, que o Ministério do Trabalho vai tentar tirar suas dúvidas. Vamos lá. Bom, quando você entra lá para responder o relatório, tá? Aparece essa primeira tela. Então, o que o Ministério do Trabalho e Emprego falou? Que antes de você entrar aqui, ó, entrar no gov.br, você precisa primeiro cadastrar a sua empresa e cadastrar os representantes da sua empresa, tá? Apareceu um ponto aqui que eu acho que eu queria que voltasse aqui acho que no comentário de um dos participantes. Por favor. Acabou de aparecer aqui, eu não sei quem foi, não deu tempo de ler. Do José Paulo. Na live foi dito que menos de 100 empregados não iria precisar informar. É verdade, é verdade. Se a tua Mas tem esse empresa... conceito que você falou das filiais, né? Não, Quer dizer, se filiais, no sim. total der mais de 100, tem que informar menos que aquele CNPJ tenha menos de 100, né? Exatamente. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho e Emprego entende que é grupo econômico, Exato. tá? Então, inclusive, a Paula, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, falou o seguinte: se a sua empresa tem menos que 100, e a sua empresa é só a sua empresa, não tem filial, não tem nada, você não precisa se preocupar em responder. Porque tem uma parte lá, eu tenho menos que 100, tem a questão do relatório negativo, né, não precisa responder, está fora, tá? Isso ficou bem claro na live, ok? Uhum. Bom, voltando aqui nessa nossa primeira tela, então, antes de você entrar entrar no gov.br, você primeiro tem que cadastrar a sua empresa e você tem que cadastrar os representantes da sua empresa, já que se você já não tenha feito isso, tá? Só depois disso é que você clica lá no gov.br para você ter acesso ao relatório em si, as perguntas. Vamos lá. Mais lá. Bom, e aí, uma vez que você entra lá no gov.br, tá? Tem lá as perguntas que são obrigatórias. Todo mundo tem que responder todas elas. Não pode pular, porque se você pular, você não envia não envia a declaração, ok? Então, olha, todas as perguntas são obrigatórias. A primeira pergunta que é aquilo que nós falamos. A sua empresa possui
plano de cargos e salários ou plano de carreira, né? E aí é sempre uma preocupação, que se a empresa, como grandes empresas, né, ou como aquelas que já possuem plano de cargos e salários ou plano de carreira, responder que sim, para ela é mais tranquila, porque ela já tem definido os seus critérios remuneratórios. Sempre vamos lembrar disso, né? Que a lei fala em critérios remuneratórios, né? Então fica mais fácil para a empresa poder se defender ou poder esclarecer alguma dúvida que possa surgir, tá? Outro dia perguntaram assim para mim: ah, mas e se eu falar que eu tenho e não tenho? Ok, se aparecer alguma situação, como é que você vai se justificar, né? Né? Então, se você, eu tenho política de cargos, eu tenho plano de cargos, eu tenho plano de carreira, mas eu não tenho. Isso pode ser um tiro no pé mais para frente, né? Então, assim, são perguntinhas, gente, que podem ser com carinha de inocentes, mas não são, tá? São pegadinhas. Fiquem bem atentos a isso, tá? Essas perguntas são pegadinhas, tá? O governo não faz nada de graça, sabe? Não, assim, não dá, não são coisas simples. Então, você pode, mesmo que você tenha lá o seu plano de cargos e salários, o seu plano de carreira, você sim tem que fazer uma revisão neste momento para saber se dentro das suas políticas, dentro dos seus critérios remuneratórios, né, não tem alguma coisa que vá ferir essa questão da discriminação, né? Por isso, da sugestão, olha, pega lá a sua política de remuneração. Se não tiver nada lá que fala da questão da discriminação, coloque, né? Enfatize isso, porque é melhor, né? Agrega mais a sua política. A sua empresa possui políticas de incentivo à contratação de mulheres? Então, tem muitas empresas que não tem, a gente não adota isso, né? Como é que a gente vai, né? A gente não tem política de incentivo, né? Mas você pode sim fazer algumas, algumas situações em que você, quando divulga uma vaga, por exemplo, né? Vou dar um exemplo bem, né? Bem fácil aqui. Eu vou divulgar uma vaga. Ah, ok. A vaga é para homens, mulheres, deficientes, tal, sem discriminação de raça, de etnia, de cor, de tal. Então, o que a lei fala muito, gente, em discriminação. Vamos sempre lembrar disso, tá? A lei enfatiza muito a questão da discriminação, ok? Então, mas apesar da minha empresa tratar isso da maior tranquilidade, né, com a maior clareza, então, ó, quanto mais claro, melhor. Hum? A sua empresa tem políticas para a promoção de mulheres a cargos de direção e gerência? Então, quando aparece uma vaga na sua empresa, né, quem tem preferência? Né? Aí o RH pode falar assim, ó, quem tem mais competência, quem tem mais experiência, quem está mais preparado, né? Ok, mas dentro da sua política você fala isso? Você fala que, apesar de quem está mais competente, quem está mais preparado, quem tem mais experiência, você deixa declarado, né, que não há discriminação, né, que é para homens, mulheres. São pequenos detalhes que você pode fazer ajustes nas suas políticas, né, para provar que sim, que a sua empresa tem uma questão de diversidade, que não existe discriminação nenhuma em relação a isso, ok? Vamos lá. Passa aí, Edgar. Olha, consideradas políticas que apoiam o incentivo ao compartilhamento, que tá aqui, compartilhamento de obrigações familiares, quais são as adotadas por sua empresa para mulheres e homens? Então, tá lá, política adotada na empresa para. Aí tem a primeira perguntinha, flexibilização do regime de trabalho para apoio à parentalidade. Parentalidade é quando você tem que dar apoio à criança,
né? Existe alguma situação nesse aspecto. Bom, qual a política que a tua empresa adota, né? Existe essa flexibilização para mulheres, para homens, para ambos, ou não adota, né? Muitas empresas estão colocando para ambos, né? Olha, se precisar, se a mulher precisar, sim, ter uma flexibilização de regime de trabalho para atender o filho numa situação, né, de emergência, lógico que nós temos, tá? O que é legal é que, apesar da empresa ter a prática, o legal seria ela ter isso escrito, ter isso, né, na política, entendeu? Que é o que o pessoal aqui do Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério das Mulheres quer, né? Que as suas políticas sejam bem claras, né, em relação a isso. Concessão antecipada de férias individuais. Pô, eu tenho 6 meses de casa, né? Vou precisar sair de férias. A empresa tem essa questão, né? Então, assim, a empresa pode escolher qualquer situação, ela pode falar, a gente não adota isso, a gente segue a lei. A lei fala o seguinte, né, que para dar férias tem que ter 1 ano de casa. Ponto. Tá A certo? própria lei fala isso, A né? própria lei fala isso, né? Então, são situações em que vocês têm que olhar a questão da pergunta, olhar para dentro de casa, né, e ver qual é a melhor a resposta. Faltas abonadas. Pô, aqui já fala do artigo 473 da CLT, né? Quais são as faltas abonadas? Né? Então, assim, muitas perguntas, as empresas, na maioria, estão respondendo para ambos, porque já está na lei, né? Fora aquelas que já estão nos acordos coletivos de trabalho, né? Que ainda foge até a questão do artigo 473. Licença paternidade estendida. A tua empresa tem? Ah, se tem, tudo bem. Não, a gente não adota, né? A gente segue o que está na lei, simples assim. Ou o que está na convenção do trabalho, simples assim, né? Licença maternidade estendida, vocês têm? É. Ou se vocês têm, lógico, licença maternidade é só para mulher, né? Não é para homem, licença paternidade também não é para mulher, é para homem, então, né, ficam claros assim que as pessoas, é, é, que as empresas responderão de acordo com a sua necessidade. Auxílio creche ou creche? Então, essa também é uma pergunta que as empresas vão responder de acordo com o que tem, se adota, se não adota, porque isso às vezes está na convenção, né? Às vezes você não tem, o auxílio creche pode ser pago em dinheiro, né? Ou eu tenho uma creche na empresa, ou eu tenho uma creche contratada, que eu faço parceria e tudo mais, tá? Vamos lá. Mais uma, Edgar. Tá acabando, viu, gente? Não, mas vamos lá. Quais são, olha, de novo, quais são os critérios salariais e remuneratórios para progressão na carreira utilizados para a sua empresa? Então, se você respondeu lá na primeira pergunta que você tem um programa de cargos e salários ou um plano de carreira, né? Aqui você vai ter que clicar, né? Você vai ter que assinalar, né? Quais são, dentro do seu plano de carreira, né? Você tem cumprimento de metas de produção definidos pela empresa? Né? Porque, vou voltando lá no meu caso, lá no meu cliente, né? A pessoa promovida vai para o step 2, não vai para o step 3, né? Ou eu quero dar um aumento de mérito, né? Qual é o meu critério, né? Qual é a minha política para poder fazer essa progressão? Eu quero que ele saia da faixa 2 para a faixa 3, eu quero que ele saia da faixa 3 para a faixa 4, por mérito, né? Ah, eu tenho uma avaliação de desempenho, eu tenho, né, algumas políticas dentro da empresa que me definam isso. Gente, perfeito. É isso que o Ministério do Trabalho e Emprego quer. Ele quer saber quais são os seus critérios. E, e vamos deixar bem claro que quando você fala que você tem, por exemplo, avaliação de desempenho e performance, o Ministério do Trabalho e Emprego pode pedir qual é. Qual é o critério? Como é que você faz isso? De quanto em quanto tempo você faz a avaliação? Né? Qual é a nota que o candidato precisa possuir para poder ter
a progressão de carreira, né? Apesar de ele estar, vou dar um exemplo bem aqui, apesar de ele estar no último step do cargo dele, por exemplo, né, não consigo promover ele para o cargo superior. Por quê? Porque eu tenho o controle de headcount, né? Eu só vou ter essa possibilidade quando surgir uma vaga, ok? Critérios remuneratórios, gente, isso é bem importante, né, porque isso pode fazer toda a diferença aí na questão, né, de cumprir o que determina a lei. Disponibilidade para horas extras, viagens, compromissos com os clientes. Lá na live, não sei quem assistiu, né, houve essa questão aqui. Por que a empresa não pode dar para a mulher, né, a mesma oportunidade de fazer hora extra do que o homem? Não, a empresa dá, né? Sabe, a empresa dá. Às vezes a mulher pode falar assim, olha, eu não posso ficar porque estou indo para a faculdade, né? Né? Eu não posso ficar porque eu tenho que buscar meu filho na escola, meu marido está trabalhando em outro horário, né? Então, existem diversas situações, tá? Mas, de novo, né? As políticas aí têm que ser bem definidas, tá? Disponibilidade de pessoas em ocupações específicas no mercado de trabalho, né? Olha, eu tenho um cargo na minha empresa, eu tenho uma vaga na minha empresa que é mosca branca. Eu não acho. Quando eu não acho, eu preciso, gente, ir para o mercado, buscar alguém, né? E que eu vou ter que pagar mais. Isso pode acontecer? Isso acontece, né? Então, são situações que podem acontecer. Tempo de experiência profissional, capacidade de trabalho em equipe e produtividade, né, que é desenvolvimento de ideias e sugestões. Então, dentro da sua política de progressão de carreira, se você tem, é importante essas situações. Vamos lá, Edgar. Bom, então, voltando aqui, o relatório ele vai ter duas partes, né? Total dos empregados considerando o sexo e a raça e etnia. Quando vocês receberem o relatório do Ministério do Trabalho e Emprego, ele vai estar exatamente assim: empregados considerando o sexo, raça e etnia. Eles querem, inclusive, saber, né? Por que a sua empresa tem... Não, querem saber? Não, eles vão falar para você, você tem 100 empregados, sendo que 40% deles são negros, 60% são brancos, né? Dos 100 empregados, 30% são mulheres, 70% são homens. Mais ou menos, né, vai ser nesse aspecto, tá? Remuneração de contratação para a mesma função entre homens e mulheres, grandes grupos salariais, a gente vai falar já. Razão entre homens e mulheres, na remuneração média, e a proporção de homens e mulheres. E aí depois, né, tem lá a perguntinha do portal do Entrega Brasil. Vamos lá, Edgar, mais uma vez. Bom, essa pessoinha que está aqui na foto é a Paula, que é do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela colocou esse slide lá, né, mais ou menos para demonstrar, né, que como é que o Ministério do Emprego vai calcular a diferença de salário médio de mulheres e homens, tá bom? E aí ela deu um exemplinho aqui embaixo, colocou, né, os indicadores aqui, que é o salário pago em 2022, que as mulheres tinham lá 2.092 de salário, né, de salário médio, e os homens 2.956. Então, quando ela fala em razão, ela fala exatamente isso. Olha, as mulheres estão ganhando, né, 70,8 em relação ao que os homens ganham. Então, 2.092 corresponde a 70,8 de 2.956, tá? Isso é importante porque é essas informações que serão apresentadas lá na questão do Ministério. Mais uma vez, Edgar. E aí, ela colocou também como é que o relatório vai ser demonstrado para a empresa, né? Então, ela vai exibir aqui
Os grandes grupos... Dá um clique aí, Edgar, por favor. Aí. Onde apareceu essa tela vermelho são os grandes grupos do CBO, focados por nível de escolaridade e tudo mais. Então, lá, gerentes, diretores de gerentes, profissionais administrativos. Essa base, gente, que o Ministério do Trabalho e Emprego vai pegar. E aqui ela mostra a proporção, né, entre homens e mulheres. E aí, do lado aqui, também do lado direito, ela fala assim, olha, a sua empresa tem 49,2% de mulheres contra 50,8%. E aí, embaixo, vai mostrar aquelas opções que você marcou nas perguntas. Ah, você falou que você tem um plano de cargos e salários, você falou que você cumpre metas de produção, que não sei o que, tal, tal. Por isso que é importante ver bem como é que você vai responder aquelas perguntas, tá? Porque isso vai aparecer no relatório, entendeu? Eu digo, vamos para a próxima tela? Olha aqui, os grandes grupos, né, que ela fala lá. Forças Armadas, membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas de gerentes. Então, olha, quando ele fala lá, vou pegar o grupo de gerentes e diretores, tal, tal, é esse grupo aqui. O grupo 4, trabalhadores de serviços administrativos, né? Trabalhadores de produção. Essa é a referência que o Ministério do Trabalho e Emprego vai pegar quando puxar a questão do CBO. Vamos para o próximo slide, Edgar. Então, vamos lá. Pode dar mais dois cliques, pode dar mais um clique aí. Aí. Vamos lá, olha só. Vamos supor que uma empresa tenha assistente administrativo masculino e feminino, e a remuneração média. Tenha assistente de suprimentos, tenha assistente financeiro, masculino e feminino, né? Tem assistente contábil, assistente de recursos humanos, masculino e feminino, e a remuneração média. Gente, qual é o CBO? O CBO é o 41-10-10. Qual é o grupo? Grupo 4, trabalhadores administrativos. É isso que o Ministério do Trabalho e Emprego vai te fornecer. Este faz parte do relatório. Ele vai falar o seguinte, olha, você tem lá na questão do grupo 4, os assistentes, que você tem a remuneração média das mulheres, 2.690. E você tem a remuneração média dos homens, 2.900. Ou seja, né, no seu grupo de assistentes, né, as mulheres estão na posição 93, dizendo que a mulher está ganhando 7% a menos que os homens. É isso que você vai ter que explicar. É isso que as empresas vão ter que explicar. E aí ela fala da taxa de ocupação. As mulheres têm uma taxa de ocupação de 37,5 contra 62,5 dos homens. Obviamente, gente, que quando você fala de segmento de empresa, né, a gente pode ter mil visualizações. No segmento de alimentação, né, onde provavelmente a mulher tem uma boa participação também. No segmento de construção civil, a mulher tem uma boa participação só a nível de cargos administrativos, a nível de engenharia, a nível de suprimentos, mas não a nível de produção, né? Pega uma siderúrgica, pega um agronegócio, por exemplo, que eu atuo bastante, né? Hoje, no campo, a mulher já tem um destaque muito grande no agronegócio, muito mais no campo. Então, assim, são diferentes realidades, mas o Ministério do Trabalho e Emprego quer saber, né, qual é a visão da tua empresa, né? Então, quando você fala lá que você tem políticas para incentivo à mulher, que você tem uma série de coisas, o relatório pode te mostrar que não, que na verdade não é isso que está acontecendo com a sua empresa. E aí você vai ter que se explicar, ok?
Mas, basicamente, vai aparecer nome de funcionário? Não, não vai aparecer. Vai aparecer cargo de funcionário? Não. Vai aparecer os grupos, tá? Então, dentro do grupo 4, você tem essa questão. E aí, obviamente, se o Ministério do Trabalho e Emprego tiver alguma dúvida, ele vai te questionar. E aí você vai ter que responder, né? Então, basicamente, foi essa ideia que a Paula, do Ministério do Trabalho e Emprego, levou para a gente lá na live, né? Que vai ser desse jeito que as informações serão trabalhadas, tá? Então, vai lá pegar. Se você quiser voltar aí, o Edgar, uns dois slides aí, só para a gente. Volta para trás aí, só para a gente saber. Mais um. Mais um. Esse aqui? Não, não, mais um. Aqui. Não, aquele que aparece os grupos, os grandes grupos. Você está indo para frente, Edgar. Né? Aqui. Aqui. Aqui, né? Você está vendo aqui do lado, do seu lado esquerdo? Então, aqui, olha, é esses grandes grupos, é isso que ela vai mostrar, ok? Olha, nesse grupo de dirigentes e gerentes, você está com uma distorção. No grupo de trabalhadores administrativos, você está com uma distorção. Então, e é isso que o Ministério do Trabalho vai querer te questionar. Saber por quê? Né? Qual é a divergência? Por que que acontece isso? Né? Então, quando você responde lá naquelas perguntinhas, por isso que eu falei que aquilo lá tinha algumas pegadinhas, porque você não pode se contradizer na questão das suas respostas, ok? Então, olhem bem para a questão, assim, dessa situação, né? Porque isso vai acabar aí gerando uma dúvida para aquelas empresas, que eu sempre falo, para aquelas empresas que têm é, é, que tem plano de carreiras definidos, né? Medidas bem definidas, né? Os critérios remuneratórios bem definidos, não vai ter muita dor de cabeça. Para aquelas empresas que não têm nada disso, eu acho que agora é um momento delas começarem a se preocupar, né? Por, e não é só, gente, a questão da discriminação entre homens e mulheres, né? Mas, já no e-social, ele já aponta se a empresa tem algumas divergências ou não. Tá? Obviamente, o foco aqui é a questão de trabalhar a discriminação, mas a empresa pode aí no futuro, ter que se justificar por algumas ações que ela deixou de tomar no passado. Então, é bom que as empresas que não tenham já comecem a se preocupar. Eu vou ter pelo menos uma descrição de cargos, né? Bem detalhada, bem definida, ok? Das minhas funções, né? Se eu tenho carreira de júnior, pleno, sênior, se eu tenho carreira de 1, 2, 3, né? Se eu tenho carreira de meio oficial, oficial especializado, seja qual for, né? As descrições de cargos sempre é um bom caminho, né? Ela é a base, né? Eu digo que a descrição é a base de todo o trabalho de cargos de salários e carreira. Ok? Para frente, Edgar, vamos lá. Bom, pode ir clicando aí. Medidas que as empresas deverão adotar, né? Olha, analisar os dados inseridos no e-social sobre cargos de CBO, identificar se há necessidade de ajustes, que pode acontecer, né, de não ter, ok? Analisar os valores dos salários de remuneração para cargos de CBO, antecipando eventuais diferenças salariais, naquela situação mesmo que eu coloquei lá do meu cliente. Buscar justificativa jurídica sobre as diferenças salariais para que o Ministério do Trabalho e Emprego possa vir a apontar, né? Analisar a necessidade de implantar ou formalizar por meio de políticas ou programas os pagamentos de remuneração variável, ok? Tem muita empresa que trabalha com questão de remuneração variável, sobre produtividade, sobre uma série de Eu vou, situações.
eu vou perguntar para eles se eles vão mandar isso. Eu imagino que esses slides vão ser enviados. Eu vou mandar uma mensagem perguntando. Ok. Analisar o sistema Se de não avaliação de mandar, tá bom? performance. Ok, perfeito. Ok. Analisar o sistema de avaliação de performance individual para garantir que o mesmo esteja consistente, a fim de fortalecer justificativas, né, diretamente relacionada à performance individual. Tá? Então, de novo, a preocupação aqui do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério das Mulheres é a questão sempre da discriminação. Então, quanto mais vocês focarem nas suas políticas que não há discriminação entre homens e mulheres, mais consistente ela vai ficar, né? E mais tranquilo vocês vão ficar também em relação a alguma dúvida que surgir. Vamos lá. Mais um, Edgar, por favor. Opa, outro um. Bom, Pode. após o Ministério do Trabalho e Emprego enviar o relatório de transparência salarial, analise as diferenças salariais apontadas, caso houver, tá? Para verificar se as discrepâncias estão ou não de acordo com os parâmetros legais. Que também o Ministério do Trabalho e Emprego pode apontar lá uma situação, né, que não esteja de acordo. Eu tenho alguns amigos que fazem parte não, que são auditores do trabalho, né? Fazem parte da fiscalização. E eu tenho conversado com eles a respeito dessa situação, né? Então, um ponto que é importante falar para vocês, e que esse pessoal comentou comigo, é que nem eles, Ministério do Trabalho e Emprego, estão totalmente preparados para essa situação. Tá? Eles não têm nem Porque, veja, capacidade de fiscalização, né, não Valdemir? tem, Como é que vai não ser? Vai tem. utilizar a inteligência artificial, né? Porque Então, não tem assim, braço, né? não tem braço, você entendeu? Imagina, pensa só, Lula sancionou a lei em julho. Em novembro, veio a formalização dela. Em fevereiro, as empresas têm que mandar, responder as perguntas. Para março, o Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizar o relatório. Né? A própria Paula falou assim que ela vai tentar de tudo para disponibilizar as informações para as empresas entre 15 ela falou até 15 de março, mas depois ela falou assim que talvez não, que entre 15 e 30 de março. Tá? Então, assim, não existe aqui essa situação. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego falou, eu não tenho força, não tenho mão de obra suficiente para olhar tudo. Então, sim, vai ser utilizada a questão da inteligência artificial? Vai, né? Então, cabe às empresas estarem mais preparadas, né, para a questão de responder as perguntas ou não. Bom, olha, gente, pede para o jurídico da empresa que avalie medidas judiciais cabíveis que garantam a possibilidade de não publicar o relatório, caso isso prejudique a sua empresa, né? Se vocês acharem que existem inconsistências, né? Eu já tenho ouvido do mercado que as grandes federações, a Febraban, né, outros, estão já trabalhando nesse sentido, né, de não fazer a divulgação de uma coisa que você não sabe o resultado, de uma coisa que você ainda não tem certeza como é que vai vir para você, né? De uma situação em que pode deixar a sua empresa prejudicada em relação ao mercado, né? Acaba com a concorrência de mercado, né? Deixa a empresa fragilizada com questão disso. Então, é importante que as empresas tenham essa possibilidade jurídica na manga, tá? Caso o relatório que vocês recebam deixe a empresa numa situação fragilizada. Vamos lá, Edgar. Agora sim,
Gente, meu WhatsApp está aí na tela, ok? Eu estou disponível para responder para vocês as perguntas. Se alguém quiser agora fazer alguma dúvida, vamos abrir essa janela, Edgar, para... Tá bom. Eu só Tá? queria colocar um ponto aqui, né, Claudemir, que é o seguinte: muito se fala da publicação da obrigatoriedade do relatório, do recebimento e tudo mais, mas não é prevista nenhuma penalidade nesse momento sobre a não publicação disso, Não, não há. né? E, assim como eles também não falam como eles vão fiscalizar se as empresas estão ou não publicando esses relatórios. Não foi falado, né? A Não, gente, também eu não. imagino que vai ser um processo meio de evolução, né? É, Assim como podia ter sido feito na implantação também, né? No passado teve uma obrigação, acho que era fiscal, que primeiro pegou empresas grandes, com mais de, sei lá, 1.000 funcionários, aí testou por um período essa obrigação para esse grupo, para depois ir aplicando para os demais. Essa obrigação, como ela já começa com empresas a partir de 100, cara, desculpa, vai ter um monte de problema, porque as grandes empresas têm seus planos, têm uma estrutura e tudo mais. As menores não necessariamente têm isso. Então, você exatamente. vai, no começo, com certeza, vai haver muito problema na implantação desse processo. E um receio particular aqui que eu tenho com isso tudo é que está dando margem para a criatividade dos sindicatos dos trabalhadores, né? Ou seja, uma série de possíveis cláusulas que eles vão com certeza trazer para a mesa de negociação e vão querer colocar isso dentro das convenções sob a ótica de se cumprir a lei, né? Então, são alguns pontos aí. Mas, enfim, eu quero que os associados, né, façam perguntas ou debate. Se quiserem levantando a mão, a gente vai dando a sequência aqui. Está aberta a palavra para vocês. Eu vou só tirar aqui o slide para ficar melhor a Tira. visualização. É, Todo mundo vai ter é, acesso a esse material, sim, o né? A material gente vai estar disponível para todos. Isso, a gente vai colocar no portal do associado e também a gravação. No último slide eu vou colocar um link lá para vocês assistirem. Pessoal, está aberta a palavra para vocês, por favor. Ah, tem uma pergunta aqui já. Só um minutinho. Se forem identificadas inconsistências no CBOs, será possível corrigi-las antes da análise do Ministério do Trabalho? Sim, é possível. É Antes possível. deles? Antes deles. É possível. Por isso que, assim, uma das coisas que a gente colocou lá na apresentação, ó, analise os CBOs. Veja se não tem, né, alguma situação que possa comprometer. Então, faça o ajuste antes, ok? Bom, existe um parênteses aí, né, Edgar, que a gente não pode esquecer. Os dados, apesar de você corrigir agora, tá? Os dados que eles vão utilizar Lá é do de passado, né? 2022. É de 2022. Exatamente. Então, sim, mesmo você corrigindo agora, pode aparecer a divergência? Pode. Mas já é uma justificativa, né, Claudemir? Exatamente, exatamente. Tá? Tá ok. A divulgação, agora na divulgação, ela vai ocorrer por CNPJ da matriz e CNPJ de filiais, ou será unificada, as informações serão unificadas para efeito de divulgação? Porque para Então, preenchimento, ok, a gente já viu, né? vamos lá. Você pode preencher. Quando o Ministério do Trabalho e do Emprego fala assim, entre matriz e filiais, qual é a preocupação dele? É que, assim, eu posso estar em São Paulo, a minha matriz é aqui em São Paulo, e eu tenho a questão da minha regionalidade, e eu posso estar em outro estado, em Minas, que é uma filial, que tem a questão da regionalidade de lá, né? Então, as divergências serão tratadas por CNPJ. Então, você não vai receber um relatório, né, de matriz e filiais. Você vai receber, cada CNPJ vai receber o seu relatório, Tá, ok? entendi. Você entendeu? Então, assim, as informações serão divulgadas por CNPJ, tá? Bom, O que difere, na verdade, é assim, o CNPJ da matriz da filial é o final, né? É o exato, final do exato. CNPJ, tá? Mas às vezes você pode ter uma unidade produtiva, e aí, Pode se for ter, identificar isoladamente nessa unidade produtiva, pode ter uma discrepância.
E não necessariamente tem na unidade administrativa, né? Exatamente, então, tem tudo exatamente. isso aí que precisa ser tratado. Ok. Bom, outra dúvida aqui da Flávia. Durante a live, a Dercilete insistiu que homens e mulheres devem ter a oportunidade para trabalho em horas extras. Geralmente, as mulheres costumam recusar a hora extra, como você até colocou durante a sua apresentação, devido à rotina de vida pessoal. Como a empresa deve agir para demonstrar esse cenário e evitar autuações? Primeira pergunta. No mais, em relação a alguns setores, como por exemplo, expedição e produção, as empresas costumam ter maior dificuldade para contratar mulheres, pela própria natureza da atividade. Como a empresa deve fazer em relação ao tema, já que apesar de buscar o público feminino, não consegue preencher as vagas? Lógico. Então, assim, vamos responder a questão da primeira situação, tá? Da questão das horas extras, entendeu? Que foi aquilo que nós comentamos, né? Então, quando você abre a oportunidade de homens e mulheres fazer horas extras, você abre para todos, né? Entendeu? Obviamente, você fala assim, eu vou abrir hora extra, né? Para a questão da minha produção. A minha primeira pergunta, eu tenho mulher na minha produção? Não. Então, eu estou tranquilo. Mas eu tenho mulher na minha produção, né? Então, quando eles falam em critérios, vamos sempre insistir nisso. Na tua política, você tem que deixar claro, né? Então, assim, mesmo que eu não tenha, eu tenho política para hora extra, eu tenho uma política para hora extra. Então, dentro da minha política, eu tenho que deixar claro que, né, a oportunidade será para fazer horas extras sempre para homens e mulheres que estiverem disponíveis. Ponto. Né? Então, é um critério da tua empresa. Então, gente, neste primeiro momento, eu sempre vou sugerir para vocês, avaliem as suas políticas, né? Então, eu tenho política para remuneração, eu tenho política para recrutamento e seleção, né? Eu tenho política para contratação, tenho política para horas extras, né? Então, você tem que ter uma norma, um procedimento interno em que você abra a possibilidade para todos, né? E você deixe claro, entendeu? Então, todos terão oportunidade, mas somente aqueles que quiserem fazer. Ou que puder, né? Ou que puder, exatamente, tá? A segunda questão de novo, na questão da contratação. Existem, sim, áreas, né, que é mais fácil contratar homem? Existe, né? Você vai trabalhar na expedição, por exemplo, né? A expedição, eu tenho que pegar peso, não é isso? Às vezes eu tenho que pegar peso, eu tenho que receber material pesado, eu tenho que expedir, eu tenho que transportar. Então, tem atividades que não são, não cabem à mulher em virtude da situação, né? Em virtude da atividade, de carregar peso, né? Agora, eu tenho uma mulher que trabalha na expedição e ela só emite nota fiscal. Perfeito, gente. Né? Emissão de nota fiscal é uma coisa, né? Entendeu? Lançar no sistema as notas fiscais também é outra situação. Então, na minha política de contratação, de novo, né? É sempre legal falar, né, que as vagas sempre são abertas, né, para homens, mulheres, sem discriminação de raça, de etnia, né, entre homens e mulheres e tudo mais. Política é a base, né, desses questionamentos que o Ministério do Trabalho pode fazer. Ele não vai na tua empresa lá olhar, sentar lá e ver se a mulher está aceitando fazer hora extra ou não. Jamais vai fazer isso, né? Mas ele pode falar assim, qual é o critério que você utiliza? O critério está aqui na minha política, tá? Que é divulgada, né? Que todo mundo conhece, sabe? Que quando um empregado entra na empresa, no processo de integração dele, a gente fala para ele, né? Então, tudo isso ajuda a empresa, né, a se resguardar dessas situações. Perfeito. A Graziela está com a mão levantada. Oi, Grazi, bom dia.
Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Ouvindo? perfeito. Bem. Não, então tá ótimo. Muito obrigada, Claudemir, teve alguns esclarecimentos, assim, essenciais para a gente nessa palestra de hoje, porque realmente eu acho que tá, todo mundo, pelo menos aqui na empresa, a gente está bastante preocupado, porque, como o senhor bem colocou, tem várias questões que são pegadinhas, né? A depender do tipo de resposta que a gente dá, e se a gente não tiver evidência de que, de fato, a gente concede ou pratica aquilo que a gente respondeu, é aí onde eu entendo que o Ministério do Trabalho e Emprego pode, numa eventual fiscalização ou comprovação dos dados, aplicar algum tipo de multa. Muito embora aí o senhor tenha, né, pontuado que na live eles estão bem aderentes a dizer que a multa vai ser mais pela não entrega do relatório do que qualquer outra coisa. Mas a minha pergunta aqui no caso é o seguinte: plano de cargos e carreira. Né? Esse é um tema bastante complicado, porque desde que deixou de ser obrigatório, né, o registro no Isso. Ministério do Trabalho e Emprego, a gente acabou tendo, vamos dizer assim, uma certa liberdade e flexibilidade quando a gente cria o nosso plano de cargos e salários. O que significa dizer que não necessariamente hoje todas as empresas cumpram os requisitos que a gente tinha lá atrás. Né? Então, antigamente, todo o plano de cargos em carreira, sucessão, desenvolvimento, né, seja lá como a gente chame, ele tinha critérios de promoção, critérios de movimentação por antiguidade, por merecimento, por mérito, target máximo, steps, uma série de coisas. E eu sei que tem muitas empresas, eu tenho conversado com alguns colegas a respeito, que hoje, por exemplo, praticamente tem um plano falando só de níveis salariais. Então, né, vamos lá, o nível tal operacional é tal faixa salarial, que vai, sei lá, de 80 a 120, e assim por diante em cada um dos steps. Ou seja, eu não tenho ali uma metodologia específica de como eu aplico. O que eu estou entendendo da sua recomendação, então, por favor, me corrija se eu estiver errado, que seria o seguinte: não basta eu ter uma descrição de cargos e steps salariais divulgados na empresa. Eu preciso, de fato, ter um procedimento, uma norma interna, uma política, pontuando que aquelas faixas salariais devem ser aplicadas de acordo com a experiência do cargo, com o tempo de antiguidade de casa, isso e aquilo, sem qualquer tipo de discriminação, de raça, credo, cor, gênero, tal, etc. Por quê? Para a gente poder ter um documento que, caso fiscalizados, a gente possa, de fato, documentar que essa é a nossa prática. É mais ou menos esse o caminho? É isso aí. É exatamente isso, Graziela. Tá? Então, assim, não basta mais você ter apenas a descrição de cargos. Quando a gente fala em plano de cargos e salários de carreira, muitas empresas optam por fazer o plano baseado apenas no equilíbrio interno. Ele não vai para o mercado pesquisar, né? Então, ele faz exatamente no equilíbrio interno, tá? Isso pode acontecer, isso acontece, ok? Mas o importante disso é você, dentro das suas políticas, dentro dos seus procedimentos, ter muito claro como é a progressão, né? Quando é que eu passo do step 2 para o step 3? Quando é que eu passo do step 3 para o step 4? Quando isso pode acontecer? É por avaliação de desempenho, né? Olha, o que acontece em muitas empresas, que é normal, e que é normal, que eu vou falar aqui, gente. O gerente chega lá no RH e fala assim: pô, Graziela, eu quero dar um incentivo para o Pedro. Cara, ele é bom funcionário. O cara não chega atrasado, ele não falta. Sempre que a gente pede, ele tá lá, tá batalhando, tal, tal, tal. Pô, eu tô sentindo que ele tá meio desanimado. Eu não quero perder o cara, né? O que que o RH faz? Então vem aqui, vamos sentar, né? Ele tá no step 2, vamos passar ele pro step 3. Gente, é a coisa mais normal do mundo. Isso acontece todos os dias nas empresas, né? Então, quando a gente fala, tem empresas que são bem estruturadas, que têm toda uma política, né, que tem avaliação de desempenho anual, ok, perfeito, mas tem empresas que não têm.
Tem empresas que lidam com isso no dia a dia, né? E, olhando o bom senso, tomam uma melhor decisão. Né? Ninguém quer errar, tá certo? Ninguém quer fazer a coisa errada. Então, é errado fazer isso? Eu jamais vou dizer que é. Tá? Por quê? Porque é o momento da empresa, é o dia a dia da empresa, é a situação, né, daquele momento. Então, mas, se você tiver lá alguma situação dentro da sua política, por exemplo, que fale assim, né, serão consideradas as variações pessoais dos superiores, né, para a questão, né, de aumento de salário, é um critério. Você entendeu? É um critério. Porque nada melhor do que o gestor, obviamente que a empresa fala assim, mas se eu fizer isso, né, os gestores aqui vão demandar de aumento para o RH, entendeu? Obviamente tem tudo, né, a questão da proporção, né? Então, a exceção não pode virar regra, a regra não pode virar exceção. Então, assim, existe toda uma questão de bom senso, mas você pode colocar isso na tua política, né? Então, existe essa possibilidade. Então, eu não tenho totalmente 100% definido, mas eu posso criar algumas travas, algumas situações que vão me dar mais respaldo em relação às dúvidas que o Ministério do Trabalho e Emprego possa me fazer. Não sei se eu respondi, mas qualquer coisa, manda lá no meu Respondeu sim, WhatsApp. muito obrigada. Tá bom, Valeu, Grazi. obrigada. Antônio, só mais 2 pontos aqui. A Elis comentou que não ficou claro ainda a questão do CNPJ. Né? Fizemos a informação unificada pelo certificado digital da matriz, mas não localizamos um campo para identificar filiais. Como se dará essa questão da regionalização? Quando você, por exemplo, você tem uma filial, que eu dei o exemplo lá em Minas, né? Quando você vai aplicar o aumento do acordo coletivo, você aplica porque qual federação? Por Minas ou por São Paulo? Por Minas, né? Ok? Por Minas, né? Então, se você está aplicando por Minas, você está seguindo a Convenção de Minas, que talvez não seja a mesma de São Paulo, né? Na Convenção de Minas fala que você tem que dar creche. Na Convenção de São Paulo fala que não, né? Exato. Né? Então, assim, na Convenção de Minas fala que a cesta básica tem que ser no mínimo o valor de X. Na Convenção de São Paulo pode ser maior. Ok? Então, são essas regionalidades que a gente fala. Então, a preocupação do Ministério do Trabalho e Emprego, né, quando ela apontou isso, né, foi essas diferenças, entendeu? Então, como é que você vai analisar? Como é que você vai analisar a regionalidade se está tudo no mesmo pacote? Então, você não acha que fica meio confuso para o Ministério do Trabalho e Emprego poder analisar? Senão, o que a Paula falou em questão da regionalidade, né, não vai cair, não vai ficar legal. Né? Como é que eu vou juntar tudo no mesmo pacote? Então, no mesmo pacote eu vou ter, né, eu tenho creche e não tenho creche. Eu tenho auxílio alimentação de 100 e auxílio alimentação de 80. São essas diferenças. Então, para mim, tinha ficado muito claro que, apesar da informação ser unificada, o relatório será individual, por CNPJ. Entendeu? Porque, vamos pegar um outro exemplo, e aí eu quero que vocês até me ajudem aqui no raciocínio. Eu tenho a minha matriz em São Paulo, eu faço a minha folha de pagamento por São Paulo, de todas as minhas filiais. Né? E eu tenho lá no .gov e no .br uma questão né, de divulgação unificada, de matriz e filiais. Só que quando você manda isso, né, você manda dizendo que é um grupo econômico.
Olha, eu tenho matriz e filiais. Então, quando você manda, quando você dispõe a tua folha de pagamento no e-social, você dispõe como? Como matriz ou matriz de filiais? Essa é a primeira pergunta. Ah, não. As minhas informações para o e-social vai por filial. Cada filial tem lá a sua folha de pagamento que é disponibilizada. Então, a informação não será unificada. Por quê? Porque a informação que você mandou para o e-social é por unidade, é por CNPJ. Não sei se ficou claro isso, gente, tá? Então, você pode ter mandado unificado, mas o relatório não vai vir unificado. Ou se ele vier unificado, ele vai falar assim, ó, CNPJ, né, desse grupo de informações, desse CNPJ desse outro CNPJ essas informações, mas não dá para ser unificado, tá? De Porque a qualquer forma, informação... tem que ter essa diferenciação. Exatamente, tá? Porque a informação que você manda para o e-social não é unificada. Perfeito. A Sara. Levando em consideração que a análise será feita com base na média de todos os fatores remuneratórios, como adicionais, comissões, etc., como será feita essa análise para posições com remuneração variável, como exemplo, vendedores? Eu acho que você não vai ter muita dor de cabeça em relação a essas situações, né? E mesmo com as outras, não estou nem só falando de vendedores, eu estou falando o seguinte, eu posso ter feito mais hora extra, né, do que outros, ok? Portanto, o meu ganho é maior, né? Eu posso ter feito, é, eu posso ter feito, ter trabalhado à noite por 6 meses, depois eu fui para o dia. Então, durante 6 meses eu recebi adicional noturno, né? E quando você manda para o e-social a informação, você já fala que ele tem comissão. Então, a questão da comissão já é muito claro. É por desempenho, né? É por venda efetiva, por faturamento alcançado, seja lá qual for a regra, entendeu? Então, quando você manda para o e-social, você fala assim, ó, ele tem um fixo mais comissão. Ele Então, tem que considerar só o fixo para efeito de comparação, né? para efeito, então, por que o Ministério do Trabalho e Emprego falou o seguinte, eu vou pegar a remuneração de 2022 e vou pegar o salário de 2023, o salário fixo de 2023, tá? Porque a remuneração global, ela pode divergir muito, entendeu? Mas o fixo, né? Não, o fixo, ele tem que ser igual, entendeu? Então, existem duas situações aí que o Ministério do Trabalho e Emprego vai mostrar, né? O quanto que é da remuneração e o quanto que é do salário contratual. Perfeito. Uma outra dúvida aqui, ainda na questão dos CNPJs, Olá, que aí o que acontece? Conseguimos, pelo certificado digital, tratar apenas a matriz. Há necessidade de um certificado para cada CNPJ? Agora ficou meio... Porque se só vai aparecer a matriz, você vai ter que ter um outro certificado, né? Como é que faz isso daí? deixa eu pensar nessa pergunta, que isso aí é interessante. Porque você vê, por mais que você fale da questão das filiais, mas na hora de entrar lá para prestar a informação, só tem o certificado da matriz. Então tá, vou fazer uma pergunta agora para... Porque assim, quando você manda para o e-social, você tem que ter o certificado. Sim, E aí, então, as informações são unificadas, ou seja, vai tudo no mesmo certificado. Ok? Ou não. Ou cada filial minha tem o seu certificado e eu mando para o e-social as informações separadas. Então, a minha pergunta para essa dúvida é essa, tá? Quando eu mando para o e-social as informações, eu tenho que ter um certificado.
Então, eu tenho o certificado das minhas filiais ou não? Não, não tenho o certificado das minhas filiais, eu mando tudo pelo certificado da matriz. Então, se eu mando tudo pelo certificado da matriz, então a resposta então já está respondido. Então, você não precisa mandar pelas filiais, porque é esse certificado que vai garantir, né, que o Ministério do Trabalho e Emprego busque lá as informações. Agora, se eu mando a minha folha de pagamento das minhas filiais pelo certificado da filial, então sim, você tem que responder pelo certificado da filial. É meio que, de acordo com o que você faz no social, é o que vai refletir É a nesse... base, exatamente, é a base. Você sabe por quê, Edgar? Porque é lá que o Ministério do Trabalho e Emprego vai buscar as informações. Não tem outro lugar. Você entendeu? Não tem outro lugar. Sabe? É lá. Não tem RAIS, não tem nada. É no E-Social. Tá? Então, de novo, se as empresas mandam para o E-Social, né, as informações unificadas, que pode acontecer. Perfeito. Então, já está respondido. Você não precisa mandar para a filial, porque a tua informação unificada, e lá dentro do E-Social ele desmembra. Ok? Agora, se você tem um certificado na matriz e um certificado na filial, então você tem que usar o certificado da filial. A Sara complementou aqui, né? Que esse foi exatamente o ponto que ela questionou antes. Por mais que no E-Social informamos comissões separadas, no relatório final será a média geral do grupo por gênero, certo? Exatamente. E isso vai distorcer a informação que a Vai, empresa vai ter que divulgar. vai. Mas, Quer dizer, Edgar, é é uma série assim, o de coisas próprio que eles vão ter Ministério. que aparar, né, o Vão ter que, Claudemir? o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, nas conversas que eu tive com o pessoal que eu conheço lá, e eu falo que eu conheço, gente, dá para esclarecer isso, tá? Quando veio a questão do E-Social lá atrás, tá? Eu participei, eu era integrante, tá? Do comitê do E-Social do Estado de São Paulo. Então, como integrante do Comitê de São Paulo, eu tive muito contato com fiscais do trabalho, com fiscais da Receita Federal, com o pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, da Previdência Social, da Caixa Econômica, né? Então, por isso que eu falo que eu conheço, tá? Em virtude dessas situações, entendeu? Então, e aí, quando eu converso com esse pessoal, então, assim, eu vou deixar para vocês aqui uma situação que eles mesmos falam que, assim, né, o negócio vai sair, como o E-Social saiu, né? Mas que muitas coisas serão ajustadas, como você acabou de falar, tá? Primeiro põe em prática para depois regular, né? Em vez de ter O que, criado um grupo o de que teste, aconteceu com o alguma coisa. E-Social, é o que aconteceu com o E-Social, né? Quantos ajustes o E-Social não teve? E tem até hoje, na verdade, né? Entendeu? Então, assim, são coisas que um deles até brincou, falou assim, o legislador cria a questão da legislação, mas ele não entende a prática do negócio, Exatamente, exatamente. né? Não Existe entende. um abismo, né, entre um Não, lado e o outro, né? exatamente, exatamente. Né? Então, aí a bomba fica para os demais órgãos e para as empresas que têm que se adaptar e têm que se fazer dos ajustes necessários, ok? Mas é uma situação que está aí e a gente vai ter que enfrentar. E nesse caso aqui também, né, Claudemir, ficar preparado para alguma medida que não obrigue ela a publicar algo que não está ajustado ainda, né? Quer dizer, Exatamente, é até exatamente. isso aí que a gente vai ver também com o Fiesp, com o CNI, se existe É, alguma coisa nesse sentido, mas você vê uma coisa, um relatório que está totalmente cru ainda, e ele é ruim para a empresa e pode prejudicar a imagem dela, é, ela é, não deve publicar isso ainda, né, cara? exatamente. Por isso que, assim, a minha recomendação é que, assim, respondam as perguntas lá no portal né, do Ministério do Trabalho, respondam as perguntas, façam suas análises já, né, das situações que vocês podem ter nas suas empresas, entendeu? E aguardem o relatório. Em cima do que o relatório vier, né? Uhum. Porque o relatório pode vir também, olha, está positivo, você não tem nenhuma situação, né? Então,
é isso que você vai declarar. Estamos de acordo. Ainda o Márcio, contribuindo aqui, ele colocou que o entendimento pela live do MTE precisa cadastrar as filiais também e o representante com certificado digital, que é o ECPF. Né? Exatamente. Então, quer dizer, tem esse ponto a ser considerado. É. Outra coisa, só antes da gente fechar, eu acho que meio que você até respondeu já a questão das pessoas que trabalham de noite e porventura têm o adicional noturno, e isso pode gerar distorção em comparação com quem trabalha no período, né, do dia. Isso também a empresa vai ter que justificar, certo, Claudemir? Então, veja bem, vamos sempre pensar que o relatório não vai vir por nome, vai vir por categoria do CBO, exatamente, tá? Uhum. Então, de repente, você vem uma categoria lá, na parte de trabalhadores de produção, que você não tem mulher, né? Uhum. O que o Ministério do Trabalho e Emprego pode te questionar? Poxa, nessa área aqui você tem 100% de homens, você não tem mulher? Não, não tenho. Por quê? Porque é uma atividade pesada, né, que não cabe, né, para uma mulher. Né? Tem que carregar peso, tem que transportar, tem que não sei o que e tal. Então, assim, tem situações que serão bem fáceis de explicar, né? Tem situações que, assim, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego vai analisar pela questão, né, do CBO. Porque quando você coloca lá no CBO, né, trabalhadores da área de produção, aí você vê operador, entendeu? E aí você não vê nenhuma mulher nessa questão, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego vai ter o bom senso de falar, aqui, não, aqui nessa atividade não cabe mulheres. Né? Exato. E aqui, por fim, só para caminhar para o final pelo horário, a Cristiane colocou uma observação que é justamente esse ponto que a gente falou. Se por algum motivo, né, você tem uma desigualdade salarial identificada, que é resultado de uma justificativa legítima, que tenha gerado uma interpretação equivocada, a empresa poderá reservar-se o direito de não publicar o relatório. Aí tem que ser uma questão... Porque também até agora não está definido qual o critério de publicação, como é que vai fiscalizar, quando é que você tem que publicar. Então, quer dizer, tem que considerar isso, mas também sempre ficar de olho com a questão jurídica, né? Não, e não tem também definido se o que a empresa vai ter que publicar é exatamente o mesmo formato que ela recebeu do Ministério do Trabalho e Emprego. Não tem nada disso ainda elaborado. Não tem nada disso definido. Você não vai pegar do jeito que vem. De repente, o Ministério do Trabalho e Emprego pode mandar um relatório para você, você pode extrair as informações e publicar do jeito que você quiser. Você entendeu? Exatamente. Então, assim, né, respeitando lá a questão das informações. Mas não tem nada definido. Por isso que, assim, apesar da preocupação, a minha recomendação é que as empresas façam uma análise interna do que ela pode melhorar, né? Na questão, né, da discriminação, que é isso que eles bateram bastante, né? Na questão da discriminação. Então, assim, nas suas políticas, nos seus procedimentos, nas suas normas internas, né? Deixar muito claro que não há nenhum tipo de discriminação, tá? Que não há, né, essa situação. Gente, eu me coloco à disposição. Na apresentação tem lá, você pode pegar essa apresentação que eu te mandei, salve em PDF aí, tá? Sim, eu vou passar em PDF para todo mundo. E aí se as empresas também quiserem concentrar as dúvidas aqui com a gente, manda para a Sumabesp, ou pode mandar o WhatsApp para mim, falar, eu sou associado lá da BIMAP, então, perfeito. Tá? Tá joia. Deixar o canal aberto, porque vão surgir muitas dúvidas ainda. Não. Né? Isso certeza, ainda vai continuar. Claudemir, muito obrigado. Agradeço também a participação dos associados. Como eu falei, o canal está aberto. Qualquer dúvida, manda para a gente, manda para o Claudemir. A nossa ideia aqui é ajudar todos vocês a passar por essa implementação aí da melhor maneira possível. Tá ok? Pessoal, muito obrigado a todos. Ótima semana. Claudemir, valeu pela obrigado sua a todos, obrigado pela participação. Boa, obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Boa tarde a todos.